como ajudar o próximo, né? Como ajudar o outro, ser empático, ser útil, sem esperar nada em troca, né? Sem ser um interesseiro, né? Sem ser uma troca de favores, né? Sem ser uma relação comercial, mas sim uma relação humana, mas sem ser feito de trouxa também, né? Sem que a gente entre em pessoas que fiquem se aproveitando da nossa boa vontade, né? São vários pontos que daria para levantar, mas um deles é como eu me sinto depois de realizar esse ato de compaixão, de caridade, enfim, de empatia. Eu me sinto bem ou eu me sinto drenado, né? Eu me sinto disposto, eu me sinto preenchido ou eu me sinto completamente gasto? Eu me sinto distante de mim mesmo. Esse é um ponto muito interessante, porque quando eu ajudo genuinamente alguém que está de fato solicitando ajuda, sem segundas intenções, eu me sinto muito bem, porque eu me conecto comigo mesmo, eu me conecto com a minha essência, eu me conecto com tudo aquilo que me cerca. Outro ponto é, durante esse ato de caridade, enfim, durante esse ato de ajuda, que pode ser qualquer ajuda, da mais simples à mais complexa, como que eu me sinto? Eu estou no momento presente, né? Ou eu estou com a cabeça já pensando em outras coisas, eu estou às vezes já começando a levantar algo que aquela pessoa possa ter para me oferecer, ou eu estou já, enfim, pensando no que eu vou fazer depois, né? Porque enquanto eu estou praticando aquilo, eu interajo com o campo daquilo. Então, se eu consigo estar no momento presente, é porque o campo está mais facilitado para o momento presente. Agora, se eu já estou pensando em outras coisas, é porque o campo já está, né, com essa outra pessoa, com essa outra situação, já também pensando em outra coisa. Então, se eu me sentir bem depois de fazer, enquanto eu fiz, eu consegui estar no momento presente, eu consegui estar desfrutando daquilo lá, muito possivelmente foi algo genuíno, né? Enfim, e se mesmo assim há uma recorrência e eu começo a perceber que a pessoa está me drenando, né? Por que isso pode acontecer? Pode ser karma, né? Vocês têm algo para resolver e é necessário que você estabeleça esse limite para você aprender um pouco sobre amor próprio. E a partir do momento que você estabelece esse limite, que você, né, ergue um certo muro para essa pessoa, aí já vai ser só sobre essa pessoa, né? Vai ser só sobre o outro. Aí se ele ficar com raiva ou ficar, né, querendo brigar com você, é porque você limitou tanto tempo essa energia que quando você finalmente se deu conta que não, pera lá, a pessoa aqui está só me sugando, está só me drenando, está me fazendo mal, eu não me sinto bem com essa relação, né? Então você ergue esse muro, você corta esse fluxo energético, a pessoa naturalmente, né, vai expressar algo mais impulsivo ali, né? E aí vai de você, né, manter o pulso firme, manter postura para não voltar para esse ciclo de drenagem. E se não for algo kármico, aí vai ser totalmente despersonalizado, vai ser simplesmente a energia do proveito entrando em contato com você para às vezes te mostrar se você não está desperdiçando sua energia com coisas supérfluas, com coisas inúteis, com coisas que não te agregam, e às vezes simplesmente te mostrando para desenvolver um pouco mais de amor próprio, desenvolver um pouco mais de verdade interior, né? Mostrando que o mundo externo pode ser uma ilusão muito grande, e para não levar tudo tão a sério, tudo tão à risca, e para ser mais sincero com você mesmo, porque a partir do momento que eu cultivo uma verdade interna, eu consigo enxergar melhor essa verdade externamente, né? Eu consigo ver com maior facilidade quem as pessoas são, né? Eu consigo confiar mais na minha intuição, né? A pessoa me pede uma ajuda, mas eu já consigo ver que essa ajuda não é necessariamente daquilo que ela está falando, da forma como ela está expondo, né? Tem outras coisas por detrás. Então eu consigo dizer não de uma forma mais tranquila, né? Por mais que a minha natureza, por mais que a minha essência seja de estar ajudando, de estar contribuindo, porque isso me nutre, isso me faz bem, e eu, enfim, quando me deparo com situações onde, ali a pessoa se aproveitou muito de mim, também não ajudo mais ninguém. Não adianta, vai dar 3, 5 minutos depois, na primeira oportunidade de ajudar, já vou estar ajudando de novo. Mas que seja uma ajuda com equilíbrio, né? Às vezes também eu exagero nessa ajuda, né? Eu faço de uma forma desarmônica, desequilibrada,
por feridas minhas, né? Por culpas que eu carrego, por carências, por necessidade de ser visto, por necessidade de ser aceito, de ser acolhido. Então, mas também, se for para esse lado, eu também não vou me sentir completo depois de... Aí volta o que eu falei no começo, eu não vou me sentir completo, não vou me sentir bem fazendo essa ajuda, vai ser algo cansativo, algo desgastante para mim, né? Então, entender um pouco isso. E uma forma bacana de lidar com isso também é ver como o universo é abundante, né? Entender, eu não ajudo esperando algo em troca, mas ciente de que existe a lei do dar e receber. Só que esse receber não vem necessariamente naquele momento e através daquela pessoa, porque o universo ele se comunica de outra forma conosco, né? O universo não é tão, às vezes não é tão instantâneo em nos devolver. Às vezes também aquela pessoa que eu estou ajudando não vai conseguir me entregar aquilo que eu de fato preciso para minha caminhada. Então, há uma necessidade de eu estar pronto para receber esse algo em troca e há uma necessidade de que a minha vida se transcorra de uma forma onde eu me conecte com situações e pessoas que de fato vão conseguir me dar esse retorno dentro de uma linha daquilo que eu preciso para o meu desenvolvimento de alma, para o meu desenvolvimento de espírito aqui nessa encarnação. Então, sim, existe o dar e o receber. Existe a parte sistêmica do dar e receber dentro dos próprios sistemas familiares e empresariais, mas existe essa questão de não esperar algo em troca para que eu não caia em ego humano, para que eu não caia em querer tirar proveito dos outros, para que eu também não permita com que os outros tirem proveito de mim, né? Começando a partir de um comportamento de autenticidade, de verdade comigo mesmo, a partir de um comportamento de amor próprio, para que eu entenda e eu consiga fluir através do fluxo do universo, através da minha vida, através das coisas, né? É a minha natureza ajudar os outros. Quando eu me saboto e tento cortar isso, eu já não estou sendo eu mesmo, eu me desconecto de mim mesmo. Eu me machuco, eu me firo. Então, eu consigo ajudar sim os outros, começando uma ajuda interna, a partir do que eu acabei de falar, né, de ter isso bem desenvolvido, esse amor próprio bem desenvolvido, para que eu não fique entrando em campos onde minha energia seja drenada constantemente, né? E eu me coloco dentro desse fluxo universal, eu trago um movimento para a minha vida, porque é da minha natureza ajudar os outros, eu estou ajudando os outros estão me ajudando, o universo está me ajudando, todo mundo está contribuindo, e é assim que a gente cria uma sociedade de coletividade, né? E não mais individualista. Por que a nossa sociedade hoje é tão individualista? Porque é uma troca de favores, eu ajudo o outro, mas esperando algo em troca, né? As relações humanas são relações comerciais, eu começo a quebrar isso com esses entendimentos, com essas visões de mundo, com esses aspectos de ser autêntico, de ter amor próprio, de impor limites, de respeitar os próprios limites, de ser verdadeiro consigo mesmo, de entender essa lei universal do dar e receber, assim, né, fluindo com a vida, fluindo com o coletivo, eu quebro essa nossa realidade individualista, esse mundo competitivo humano, né, também se torna algo competitivo porque, de novo, são relações comerciais, então eu estou sempre competindo com o outro. Então, além de eu ajudar esperando algo em troca, eu começo a pesar se esse algo em troca vai ser mais benéfico para mim do que a minha ajuda será para ele. Enfim, como é que isso vai ser uma vida humana, saudável, harmônica, equilibrada? Não tem como, é simplesmente impossível, né? Então, esse retorno a uma vida coletiva, esse retorno à empatia, à compaixão, a construir algo juntos, a sermos mais sinceros e honestos com nós mesmos e com os outros.